Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Direito Mapeado. Para quem não me conhece ainda, me chamo Victor. Pois bem, na aula de hoje estarei explicando melhor sobre a matéria Direito Internacional Público. Estarei fazendo uma breve definição do que é esse direito, para posteriormente explicar a diferença entre Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado e depois, para finalizar a aula, estarei explicando sobre as origens desse direito, de acordo com duas doutrinas, a doutrina majoritária e a doutrina minoritária. Pois bem, então, quando eu falo sobre o direito internacional público, eu estou falando de conjuntos de princípios e regras que irá regulamentar as sociedades internacionais. Não precisamos ter conhecimento do que seriam essas sociedades internacionais por hora. No próximo vídeo, estarei explicando melhor sobre este assunto. Feita então essa definição básica, vamos agora para a diferença entre direito internacional privado e direito internacional público. Quando eu falo sobre o direito internacional público, eu estou falando de normas jurídicas internacionais que têm como finalidade regulamentar as relações entre Estados ou entre Estados e outros atores internacionais. E a finalidade dessas normas jurídicas internacionais é trazer maior segurança jurídica para esses países. Devemos lembrar que esses estados, eles não possuem hierarquia entre si. Eles são estados soberanos. Todavia, quando eu falo sobre o direito internacional privado, eu estou falando de normas jurídicas internas de cada país. O Brasil tem sua norma jurídica, a Alemanha tem sua norma jurídica, os Estados Unidos têm sua norma jurídica e assim sucessivamente. Porém, essas normas jurídicas têm como finalidade regulamentar as relações entre particulares. Vamos dar um exemplo das relações contratuais, os contratos. Então, esta é a finalidade das normas jurídicas internas, regulamentar as relações entre particulares. Feita então essa diferença entre direito internacional público e direito internacional privado, vamos entender agora as origens desse direito. E para falar sobre as origens, devemos entender duas doutrinas, a majoritária e a minoritária. Iniciaremos com a doutrina majoritária. E de acordo com a doutrina majoritária, o direito internacional público surgiu na Idade Média, mais especificamente de acordo com a Paz de Westfália, em 1648. Alguns gostam de chamar essa paz como Tratado de Westfália. E qual é o contexto histórico? A Guerra dos 30 Anos, de 1618 até 1648. E um dos motivos que levou a essa guerra foi a Reforma Protestante. Então, de acordo com a doutrina majoritária, a Paz de Westfália foi o marco inicial do direito internacional público. Porém, não podemos esquecer de falar sobre a Revolução Francesa, que também foi um marco. A Revolução Francesa teve como um dos surgimentos o direito dos povos. Surge então através da Revolução Francesa. A Europa vivia em guerras expansionistas. E isso que a Revolução Francesa falava. Olha, vamos parar com essas guerras expansionistas territoriais. Agora, de acordo com a doutrina minoritária, a evolução histórica, o contexto histórico deste direito internacional público surgiu na antiguidade. Como podemos, por exemplo, citar o Código de Manu na Índia.
Porém, não podemos esquecer de falar de Grécia e Roma. Grécia, as cidades-estados, as polis, política. Roma é essencial para a compreensão, porque muitos doutrinadores falam que o direito internacional público surgiu em Roma. Eu não vou falar o nome agora. Vamos entender. Os cidadãos romanos, eles possuíam um direito próprio que regulamentava as relações entre romanos. E esse direito se chamava ius civile. Todavia, esse direito não regulamentava as relações entre romanos e estrangeiros. Então surge o ius gentium, direito das gentes. O direito das gentes, sim, regulamentava as relações entre romanos e estrangeiros. Então, para muitos doutrinadores que seguem a doutrina minoritária, falam que o direito internacional público teve como seu marco principal o ius gentium, direito das gentes. O direito internacional público ele ganha relevância mesmo no século XVII. Ele surge no século XVII. Agora, o ápice é no século XIX e século XX. Como, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Hoje, o direito internacional, não estou fazendo diferença aqui, somente falando sobre direito internacional público, o direito internacional privado e o direito internacional público, eles são unificados em um ano só na faculdade. 6 meses de direito internacional público, 6 meses de direito internacional privado. Nos exames da OAB, é 2, 3 questões de direito internacional. Porém, hoje começamos a verificar a maior importância do direito internacional público. Com o quê? Com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Rússia atacando a Ucrânia. Por quê? Porque muitos estão falando que a Rússia está cometendo crime de guerra. E quem julga esse crime de guerra é o Tribunal Penal Internacional, Tribunal de Haia. Então daí a importância do direito internacional público. Acredito eu que esse direito irá ganhar mais relevâncias ainda. China agora querendo atacar Taiwan. Então a gente começa a perceber o quão importantes são essas normas jurídicas internacionais. E isso que eu estarei explicando para vocês. Bom, pessoal, para não me alongar muito, estou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe, comente. Inscreva-se no canal que é muito importante. De novo, meu muito obrigado a todos. Que todos sejam muito bem-vindos ao canal. E até mais, pessoal.